Artigo 45. O CRA será emitido pelo órgão competente do CISNAMA, em favor do proprietário do imóvel, incluído no CAR, que mantenha área nas condições previstas no artigo 44. Parágrafo 1º. O proprietário interessado na emissão do CRA deve apresentar ao órgão referido no caput proposta acompanhada de: inciso 1, certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida pelo registro de imóveis competente. Inciso 2, cédula de identidade do proprietário quando se tratar de pessoa física. Inciso 3, ato de designação de responsável quando se tratar de pessoa jurídica. Inciso 4, certidão negativa de débitos do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR. Inciso 5, memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser vinculada ao título, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo à reserva legal. Parágrafo 2º. Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá o CRA correspondente, identificando: inciso 1, o número do CRA no Sistema Único de Controle. Inciso 2, o nome do proprietário rural, da área vinculada ao título. Inciso 3, a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com memorial descritivo, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. Inciso 4, o bioma correspondente à área vinculada ao título. Inciso 5, a classificação da área em uma das condições previstas no artigo 46. Parágrafo 3º. O vínculo da área do ACRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de imóveis competente. Parágrafo 4º. O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente atribuições para emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada a implementação de Sistema Único de Controle. Artigo 46. Cada CRA corresponderá a 1 hectare. Inciso 1. De área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou de recomposição. Inciso 2º. De áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas. Parágrafo 1º. O estágio seccional ou o tempo de recomposição ou regeneração da vegetação nativa será avaliado pelo órgão ambiental estadual competente, com base em declaração do proprietário e vistoria de campo. Parágrafo 2º. O CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente quando a generação ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis. Artigo 47. É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente no prazo de 30 dias, contado a data da emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Artigo 48. A CRA pode ser transferida onerosa ou gratuitamente à pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente. Parágrafo 1º. A transferência da CRA só produz efeito uma vez registrado o termo previsto no caput no Sistema Único de Controle. Parágrafo 2º. A CRA só pode ser utilizada para compensar reserva legal do imóvel rural, situado no mesmo bioma da área a qual o título está vinculado. Parágrafo 3º. A CRA só pode ser utilizada para fins de compensação de reserva legal, se respeitados os requisitos estabelecidos no parágrafo 6º do artigo 66. Parágrafo 4º. A utilização da CRA para compensação da reserva legal será averbada na matrícula do imóvel, na qual
se situa a área vinculada ao título e na do imóvel beneficiário da compensação. Artigo 49. Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA a responsabilidade pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título. Parágrafo 1º. A área vinculada à emissão da CRA, com base nos incisos 1, 2, 3 do artigo 44 desta lei, poderá ser utilizada conforme PMFS. Parágrafo 2º. A transmissão inter vivos ou causa-mortes do imóvel não elimina nem altera o vínculo de área contida no imóvel à CRA. Artigo 50. A CRA somente poderá ser cancelada nos seguintes casos. Inciso 1. Por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas nas condições previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 44. Inciso 2. Automaticamente, em razão do término do prazo da servidão ambiental. Inciso 3. Por decisão do órgão competente do CISNAMA, no caso de degradação da vegetação nativa da área vinculada à CRA, cujos custos e prazo de recuperação ambiental inviabilizem a continuidade do vínculo entre a área e o título. Parágrafo 1º. O cancelamento da CRA utilizada para fins de compensação de reserva legal só pode ser efetivado se assegurada a reserva legal para o imóvel na qual a compensação foi aplicada. Parágrafo 2º. O cancelamento da CRA nos termos do inciso 3 do caput independe da aplicação das devidas sanções administrativas e penais decorrentes de infração à legislação ambiental, nos termos da Lei 9.605. Parágrafo 3º. O cancelamento da CRA deve ser averbado na matrícula do imóvel, no qual se situa a área vinculada ao título e do imóvel no qual a compensação foi aplicada. Capítulo 11. Do controle do desmatamento. Artigo 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. Parágrafo 1º. O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel, não relacionadas com a infração. Parágrafo 2º. O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo. Parágrafo 3º. A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá a certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme o caso. Capítulo 12. Da agricultura familiar. Artigo 52. A intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e de reserva legal para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental previstas no inciso 10 do artigo 3º e situadas as alíneas B e G, quando desenvolvidas nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR. Artigo 53. Para o registro no CAR da reserva legal, nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta de reserva legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do CISNAMA ou instituição por ele habilitada
realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas. Parágrafo único. O registro da reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico. Artigo 54. Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal, nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais. Parágrafo único. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a recomposição da vegetação da reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º. Artigo 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso 5º do artigo 3º observará procedimento simplificado, no qual será obrigatória apenas a apresentação dos documentos mencionados nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 29 e de croquis indicando o perímetro do imóvel, as áreas de preservação permanente e os remanescentes que formam a reserva legal.